Vai, mas continua. Eu até perdi meu raciocínio. Não, a gente vai editar, não se preocupa não. Isso aqui é só um ensaio. É só entendeu? como é que fala? O piloto? Não, É o piloto. Isso de antigamente. O piloto não é perfeito, entendeu? Ai, Jesus do céu. Ai, Jesus do céu mesmo. Perdi o raciocínio aqui, meu Deus, que a só graça. A fé, a esperança e o amor. E o amor. É a base. Se você está lutando pelo seu casamento, sua esposa saiu de casa, seu esposo, seu filho está nas drogas, seu filho está passando algum problema, você tem que vir correndo para a palavra. Você tem que ir buscar em Deus o que você tem que fazer para que aquela situação seja sanada, aquele problema seja resolvido. E eu garanto para você que é só em obediência que você conquista tudo isso. Porque no livro de Deuteronômio 28, fala que quando a gente obedece ao Senhor, as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Obedecer ao Senhor e à palavra. Esses dias a gente estava falando sobre o evangelho da cruz, né? Que para muitos é loucura. Aqueles que estão perecendo, é loucura você ver esse evangelho. É loucura você ouvir da parte do Senhor que alguém está te perseguindo e ele fala assim, tá bom, então ore por essa pessoa que está te perseguindo. Alguém te fez mal e Deus fala assim, faça o bem. Alguém te deu um tapa na face, dê a outra. Então, essa loucura do evangelho, quando você vive, porque é loucura para quem está perecendo, mas para nós se torna poderosas em Deus, as armas espirituais de Deus. É quando Deus nos pede para fazer algo que o mundo fala assim, não, ela é muito boba, isso não tem lógica. Mas é aí onde a gente encontra poder para vencer. Quando a palavra chama a esposa e fala, esposa, seja submissa ao seu marido. Submissão não é você deitar e ser o capacho, é você ajudar uma pessoa numa missão. A pessoa tem uma missão, Deus comissionou ao homem uma missão de ser o cabeça, de ser o provedor, de ser um bom pai, de ser um bom marido, um bom cidadão. E o papel da esposa é ajudar ele nessa missão. Quando o homem falha nessa missão, a gente tem que observar, será que a gente está ajudando ou a gente está atrapalhando? A gente atrapalha o nosso marido na missão dele quando a gente foge da palavra. A Bíblia diz que a mulher ganha o marido sem o que mesmo? Sem palavras. Aí a esposa, que se diz, né, que é sábia, ela quer conversar com tudo. Quer falar sobre tudo. Ontem, nós até falamos, terça-feira. Não, terça-feira. O único momento que a mulher só pode falar é quando Deus dá uma direção para ela. E aí ela, como ela tem um coração sábio, que está na palavra de Deus, lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, que fala que o coração sábio, ele discerne o tempo e o modo. Sabe a hora. Então, a mulher sábia, ela só pode abrir a boca quando Deus dá uma direção para ela, e aí Deus dá o momento certo para ela falar do jeito que Deus mandou falar, sem acrescentar e sem tirar. Que a Edileuza, nossa amiga aqui, ela já teve um lance assim com Deus. Né, Edileuza? Você lembra? Eu lembro. Que Deus falou pra você falar um negócio pro seu esposo, e aí você foi e falou a mais. E acrescentou? Então, não pode. A mulher só pode abrir a boca nesse tempo. Que é dar lição de moral. Isso, que é dar lição de moral. Entendeu? É só nesse tempo. Mas fora isso, ganha 100 palavras. E ganha, viu? E esse 100 palavras, onde tá lá? Lê essa parte que é lá em Provérbios, não é? Provérbios, É Provérbios que fala? Vê onde tá aí, que eu tô no livro de Coríntios aqui. Peraí. Que a mulher... Que ela é no seu modo respeitoso. Não é Provérbios, não. Tá no Novo Testamento. Mas já achou aí? Peraí. Acho que é... 1 Coríntios 7, eu acho. Vamos lá. 1 Coríntios 7. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio, portanto não deve cumprir a sua esposa da mesma forma a esposa
Eu tô buscando aqui no Google, no nosso amigo Google aqui. Então, porque... Ué. Ah, é. Por Deus. Ainda bem que a gente vai editar isso aí, né? Essa parte pula, né? Essa parte nós vamos pular. Não pode deixar tão perfeito, não, que aí não vai ser. Não vai ser. Devia botar uma música assim de fundo, né? Então, até pensei mesmo. Tipo um teclado tocando. Mas... Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Não vos neguei uns aos outros, um ou outro, exceto por mútuo consentimento, pelo durante um tempo fim de vos consagrar de oração. E-vos para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Com concessão, não com Acho que é 1 Pedro 3, 1 e 5, vê lá. 1 Pedro. Nossa, negócio cuidado. 3. Veio de mim essa multa. Deus tem. 3, 5, como é? 3 o quê? De 1 a 5. Deixa eu ver, amados. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde é que tá? É no 1 ao 2. Ó. Do Pedro? 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte, olha lá, pelo porte, pela sua postura de mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. A mulher ganha, não é aquela Amélia que o povo fala lá. A Amélia que era mulher de verdade. Não, a Amélia até era mulher de verdade. Mas... Não basta só lavar. Não. Ele tá falando assim, ó, que você tem uma postura casta e em temor, para você ganhar sem palavras, entendeu? Sem resignação, sem ficar bufando, sem ficar justificando, sem ficar fazendo careta quando ele vira as costas. Ai, eu tô fazendo porque Deus mandou. Mas faz porque Deus mandou, mas assim... Aqui, não faz por amor. Não, tá fazendo aqui. Por fora tá fazendo o que Deus mandou. Mas por dentro tá lá altivo, arrogante. Tá lá soberbo. E o Senhor, ele derruba o soberbo. Entendeu? Esse negócio de falar que tá fazendo porque Deus mandou não funciona. Pode até funcionar na primeira vez. Mas já na segunda, na terceira... O inimigo, ele diz que ele tá ao nosso derredor... esperando o momento certo. Ele não brinca de ser diabo. Ele tá ao nosso derredor, esperando o momento certo para nos tragar. Qual que é esse momento certo? É quando ele usa a nossa própria concupiscência, a nossa própria corrupção. Ele usa a nossa própria natureza. O diabo, ele não... Para ele usar o poder dele, ele precisa de uma pessoa. Uma porta aberta. Quem é essa porta aberta? Somos nós. Nós somos essa porta aberta. Então, quando você ganha sem palavras do seu marido, eu tô fazendo porque Deus tá mandando. O diabo, ele tá lá, assim, ela tá fazendo porque Deus tá mandando, mas ela, no fundo, ela não quer fazer. A intenção dela era não fazer. Não fazer. A intenção dela é outra. Então, eu vou pra cima. Aí o inimigo vem pra cima. E o Senhor, ele permite. Porque eu aprendi que o diabo, ele é o cachorro de Deus. Eu aprendi que o diabo, ele é o diabo de Deus. Que Deus, a Bíblia fala que Deus tudo coopera, né, Deus? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Vive o decreto, né? Exatamente. Então, o diabo, ele é o diabo de Deus. Se Deus permitiu o diabo fazer isso, é porque ele vai ser um instrumento na mão de Deus para fazer a mulher se submeter. Porque a mulher, ela tem o marido que ela merece. Eu aprendi com a pastora Erin, uma pastora americana, que ela fala que quando uma mulher casa com um homem rebelde, você vai ver o histórico dela, ela foi rebelde com a mãe, ela foi rebelde com o pai, ela foi rebelde de alguma forma. Então, diz que a pessoa, ela encontra a sua tribo.
Quando você é adolescente, você é jovem, você vai andar com pessoas que têm o mesmo gosto de música, que gosta dos mesmos entretenimentos que você. Então você encontrou a sua tribo, não é verdade? Aí quando você encontra um esposo, o esposo, ele vai ser de acordo com o que você merece. Ele anda em bando. A pessoa, ela anda em bando. Se ela é rebelde, ela vai encontrar um cara rebelde. E ali, Deus vai usar aquele homem que você fala que ele tem que ser mudado para lixar você. Vira o carrasco. Ele levar a gente pra cruz. Isso, ele vira. A intenção de Deus é nos levar pra cruz. Nos levar pra cruz. Porque pra gente ter vida, a gente tem que morrer. Mas a morte de cruz, aquela morte onde a gente renuncia a nossa vontade para a vontade de Deus, aquela morte onde a gente renuncia as nossas escolhas. Tudo que era da gente, a gente abre mão ali na cruz. Abre mão na cruz. Então, toda a situação vai ser para nos levar pra cruz. Aí tem pessoas que vai ficar o quê? Resistindo. Aí não quer morrer, não. E aí a Bíblia diz que quem busca a sua vida, perdê-la. Então você só ganha se você perder. Entendeu? Então quando você vê que o seu marido, o seu filho, a sua filha, ele está sendo, de alguma forma, rebelde com você, é que algo Deus quer tratar, algo Deus quer lixar em você. Deus quer nivelar você, Deus quer podar você, Ele quer arrancar as arestas. Quais são essas arestas? São a nossa altivez, são a nossa arrogância, a nossa intolerância como esposa, né? Totalmente. Então são muralhas que tem que ser caído, fortalezas, sofismas, que nós aprendemos nessa semana, né, Edileuza? Isso. Que tá lá. É tanto versículo, né? Que tá lá, acho que é em Efésios 6. Em Efésios, que fala da armadura de Deus, que o Senhor, ele derruba fortalezas e sofismas. São fortalezas, são sofisma. São o quê? Por exemplo, uma tradição, uma coisa que você aprendeu com teu pai, ou com a tua mãe, ou com alguém, ou com um amigo. E aí você leva aquilo como verdade pra tua vida e você aplica aquela mentira que você pensa que é verdade, você aplica na sua casa, com seus filhos, com o seu marido. É sofisma isso aí. E não tá dando certo. E não tá dando certo. Continua vivendo erro. Isso. Então, antes de Deus derrubar essas fortalezas aqui externas, Ele precisa derrubar essa fortaleza que tá aqui dentro da gente. Essa é a primeira fortaleza que nós aprendemos hoje na palavra, antes de ontem, né, Edileuza? Isso. Nós aprendemos, terça-feira, nós aprendemos na palavra que a primeira fortaleza que Ele derruba é o que tá dentro de nós. Porque é de dentro pra fora. É de dentro pra fora. Deus não vai fazer nada em ninguém o que Ele não fez em mim. Isso. Deus não vai fazer na casa do outro o que Ele não fez, o que eu não deixei permitir. Eu não permiti que Deus fizesse dentro do meu lar. Isso. Então é muito fácil você abraçar o de fora. Você tá abraçando seu filho? Você tá abraçando seu esposo? Então Exatamente. A gente tem paciência com o de fora. E não tem dentro, e não a gente tem vive dentro. uma vida de engano. Exatamente. Uma vida de uma casa edificada na areia. Que é o que a gente tá querendo trazer aqui, o que Deus nos ensinou, que uma hora essa casa vai cair. Vai. Só que uma casa edificada na rocha, ela tem essas três bases, né? Que é o começo, a fé, a esperança, que é a certeza de que aquilo que você está esperando em fé vai acontecer, mas tem o amor. A Bíblia diz que o maior de tudo, do que a fé, do que a esperança, é o amor. Mas que amor? O amor do abraço, o amor do eu te amo, que é o que a sociedade quer nos dizer. Ele me dá presente, ele me ama. Ele não diz que me ama, então ele não me ama. Isso é puro engano, porque a gente vê lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso 4, que diz assim sobre o amor. O amor é paciente. E a gente muitas vezes não é. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Então aí a gente vai vendo aqui as qualidades do amor, que se refere da qualidade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então você não pode ter esse amor se você não tiver um relacionamento com Deus. A gente não tem Deus porque simplesmente a gente vai no templo, a gente canta hino, a gente faz oração, a gente faz jejum. A gente tem Deus quando a gente tem um relacionamento com Ele, dia por dia, crescimento, obediência. E você observa as pessoas querem viver aquilo que é relativo, aquilo que é passageiro, que é a profecia. A Bíblia diz que havendo profecia, ela vai cessar. Havendo línguas estranhas, ela vai cessar.
Então vai chegar uma hora que isso tudo não vai mudar em nada a sua vida. Você vai saber de profecia, você vai profetizar, você vai orar, você vai jejuar. Mas isso uma hora não vai servir. Ele vai cessar. Porque o que permanece, o que é sólido, é o amor. Que é o que a gente não quer viver. Porque o amor, ele requer renúncia. Como assim a pessoa tá me fazendo mal e eu vou fazer bem pra ela? Aí eu não vou pensar mal, eu peguei o celular do meu marido e eu vi algo suspeito e tal, eu não vou pensar mal dele. Se você ama, você não vai pensar mal. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai dobrar o seu joelho. Nessa hora aí é a oração. Quando você vai orar e clamar pelo seu esposo, para Deus livrar ele do laço. Mas o que é que a gente faz? A gente vai discutir relação. Que mensagem é essa aqui? Quem é essa aqui? Você está entendendo? Ao invés de guerrear contra o inimigo que está agindo ali por trás disso, vai lutar com a carne. E quem luta contra a carne, perde. Porque Deus não nos ensinou a lutar contra a carne. Não. Então é por isso que a gente vê casamentos se desfazendo. Mulheres ou homens no segundo, no terceiro casamento, com a bênção de Deus. Né? A gente não quer trazer essa discussão aqui, a gente quer trazer aqui o que Deus nos ensinou. Na palavra. Que vale a pena obedecer. Que vale a pena sim você ir para onde Deus te mandar, ainda que seja aos seus olhos loucura. Como assim esse homem fez isso, esse homem fez aquilo? Mas Deus fala, lute, persevere. E ali Deus honra. Como esses dias comentando com uma amiga minha, que Deus não deve nada para ninguém. A Bíblia diz que a palavra fala de um homem que chega até Jesus e fala assim, mas acho que foi o apóstolo Pedro, se eu não me engano, ele falando que a pessoa que vendeu seus bens, que deixou a sua família, que deixou seu pai e sua mãe por amor a Deus, o que receberá? A Bíblia diz que você receberá 100 por 1. Quer dizer, a demanda de Deus vai sempre ser maior do que a sua. O sacrifício de Deus vai ser sempre maior do que o seu. Quando ele pede assim, filha, renuncie, é porque primeiro ele renunciou. E ele renunciou muito mais do que eu e você. Mas no final, ele foi honrado. Esse tempo a gente conversando numa célula, quando a gente estava falando do Evangelho da Cruz e tal, as pessoas querem seguir a Cristo somente até a quinta-feira. Porque até a quinta-feira Jesus não tinha sido humilhado, até a quinta-feira ele não tinha sacrifício nenhum, ele não tinha recebido açoite, até a quinta-feira ele expulsava demônio, né? Até a quinta-feira ele curava os enfermos, e muitos de nós querem seguir até onde está. Não, até aqui eu obedeço, até aqui eu aguentei, mas ali já é demais. Não, você tem que ir até a sexta-feira. Você tem que passar pela sexta-feira. Você tem que passar pelo sábado. Mas nós queremos chegar na quinta e da quinta pular pro domingo. O domingo da ressurreição, o domingo da honra. Só que não é assim que funciona. Para chegar ao domingo você tem que passar pela sexta. Aquela sexta terrível da vergonha. Né? Aquela sexta que você acha, você tem dentro de você que Deus te abandonou, que você está sozinho, porque você está seguindo o passo de Jesus. E Jesus naquela sexta-feira, ele falou assim, pai, por que você me abandonou? Na sexta-feira a gente pensa assim, nossa, se possível passa de mim esse cálice. É possível, Deus, eu não passar essa situação? Mas ali ele falou assim, mas eu não quero que faça a minha vontade. Quando a gente passa a sexta-feira, a gente, apesar da dor, a gente vai até o fim, porque a gente confia que Deus está do nosso lado. Foi isso que levou Jesus. Foi a confiança que, apesar da dor que ele estava sentindo, de que Deus ia cumprir aquilo que ele lhe prometeu. Foi isso que fez Abraão continuar o sacrifício, para levar Isaac até o sacrifício. E quando ele subiu ao monte, ele disse ao servo dele, ficai aqui que nós vamos subir, mas nós vamos descer. Ele confiava de que Deus, de alguma forma, ressuscitaria Isaac. É essa confiança que Deus está esperando. É com essa confiança que você vai restaurar o seu casamento, que você vai levar a libertação do seu filho, que você vai levar a libertação da sua esposa. É dessa forma. É você cumprindo e vivendo todos os dias com Deus. Não só até quinta. Viva a sexta-feira. Por mais difícil que ela seja, vai chegar o domingo. Por mais difícil que seja uma sexta-feira ou um sábado, ela não segura o outro dia. É por isso que a palavra diz que o choro dura uma noite inteira. Mas o choro da noite inteira interrompe o dia de chegar? Não. Não interrompe. E junto com esse dia vem a alegria. É isso que muitas vezes a gente desiste.
por desacreditar, por não ter um relacionamento com Deus. E os casamentos hoje estão se desfazendo. A gente vê crescendo no nosso país o suicídio entre jovens, porque o que mais mata, se você fazer uma pesquisa aí, o que mais tem matado jovens em nosso país não é droga ou é tráfico, não, é o suicídio. Os jovens estão tirando a sua vida, eles não querem mais viver essa vida. E se você for olhar a raiz de um problema, tem um divórcio ali. Tem uma mãe que não é submissa ao marido. Naquela família tem um pai que não ama a esposa como Cristo ama a igreja. É um homem agressivo, ama as pessoas da igreja, ama Deus, mas não cuida da esposa, não cuida do corpo, né? Porque o homem sendo cabeça, é ele que dá sustentação no sentido de fazer o corpo se movimentar. Quem faz o corpo se movimentar é a cabeça. No sentido do cérebro. Né? A mão, ela dá sinal para o cérebro e o cérebro manda aquele sinal para a mão e ela se movimenta. Esse movimento aqui das minhas mãos só está acontecendo por causa do meu cérebro. O cérebro, Então aí os maridos não estão exercendo essa função mais de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Por isso a mão ficou sem movimento. E a esposa, por outro lado, quer mudar o marido na força dela. E aí vira um pé de guerra. Né? Nenhum dos dois faz a vontade. Nenhum dos dois vai viver a função. A mulher, porque ela fica sempre esperando o marido para ter essa função, e o marido sempre esperando a mulher para ter a função dela. Só que aí fica reino dividido. Um reino dividido não fica. Não. Você, mulher, você que está nos assistindo agora, você que conhece a palavra, você que tem uma intimidade com Deus de oração, de jejum, que tem uma intimidade com a palavra de Deus, que fala em línguas, você que tem esse feeling com Deus, Deus quer você para se colocar, se reposicionar como uma mulher sábia. Não adianta você estar na igreja buscando para Deus mudar o teu marido. Você tem que se reposicionar. Porque se você sabe, Deus vai cobrar de você. Deus não vai cobrar do marido. Deus vai cobrar de você. De você que já sabe disso e continua persistindo no erro. Se reposiciona. Reposiciona da maneira certa. Vai para a torre de vigia. Ore pela tua casa. Você é autoridade dentro da sua casa. Não adianta você ser missionária. Não adianta você ser pastora. Não adianta você ter cargo dentro da igreja, se você não for autoridade dentro da sua casa. Você faz milagre lá fora, mas dentro da sua casa está um pé de guerra, está um caos. Se reposiciona dentro da tua casa. Você, mulher, tem que ir para a torre de vigia e buscar a direção de Deus, lendo a palavra. O que a palavra diz? Como que eu devo me comportar? Porque a palavra, ela explica como a mulher sábia deve se comportar. E pratica isso. E não tem um tempo para isso, né, Leila? Não. Até aqui eu vou. Não existe você impor o tempo. Deus, ele só muda. Eu aprendi por experiência própria que Deus, ele só tira você de um ciclo quando ele fecha. Quando ele tem que fechar um ciclo primeiro para começar outro ciclo. Se você não aprendeu, não entendeu sobre isso, você vai continuar nesse ciclo até você aprender. É igual quando você vai para uma escola, né, de um ensino fundamental ou primário, você já não é colocado no ensino médio. Não. Para você tem que passar, como foi falado aqui, de um ciclo para ir para o outro. Você primeiro tem que aprender as vogais para depois as consoantes. Primeiro você tem que aprender a soma para depois ir para a divisão. Não, a gente quer pular, ou a gente não aprendeu uma parte e já quer ir para outra. Se você não obedeceu a Deus no princípio, ele não vai te levar para um outro nível. Não. Tem pessoas que acham que ir para um outro nível é agora eu ver o céu aberto. Estão vivendo só o espiritual. O espiritual. Sendo que a gente é corpo, alma e espírito. Espírito, é verdade. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fechar as brechas primeiro dentro da sua casa, dentro da nossa casa. Vou dar um exemplo. Quando Deus me trouxe para essa palavra, dizendo o que eu estava fazendo de errado como uma mulher sábia, e olha que tenho 25 anos de evangelho, só que só agora que eu estou aprendendo verdadeiramente a exercer essa palavra,
a minha casa tava destruída. E eu queria mudança dentro da minha casa. Eu buscava mudança dentro da minha casa, nas pessoas que estavam dentro da minha casa. E aí Deus me trouxe para a verdade. Ele falou, não, eu quero mudar você. Porque o problema aqui é você. O problema é você. O problema está em você. E aquele que conhece muito, muito é cobrado, não é? Muito é cobrado. Então Deus só cobrou isso de mim porque eu conhecia, eu tinha esse contato com a palavra. Só que eu não estava exercendo a palavra. E aí o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo. Eu me reposicionei quando Deus me chamou, me explicou o que eu tinha que fazer, qual era o meu papel, e eu me reposicionei. E aí eu comecei a agir de acordo com a palavra. Um exemplo, pequeno, simples, mas que foi certeiro. Minha filha bagunçava muito o quarto, ela bagunça até hoje o quarto dela. Só que eu ia lá, quando eu arrumava o quarto, eu brigava com a minha filha. Antes de fazer isso, eu fiquei um tempo sem limpar o quarto dela. Porque eu aprendi aí fora que a gente é codependente. Isso aí serve só pra gente viciada em droga. Isso aí não se aplica na família. E eu nem sei se aplica nos viciados em droga. Porque a Bíblia fala sobre o amor. E o amor não tem nada a ver com isso daí que pregam aí fora. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei um tempo sem arrumar o quarto da minha filha, porque eu estava aplicando essa psicologia barata. Não vou falar barato, porque eu vou estar ferindo os psicólogos. Eles têm a sua função como psicólogo na Terra. Mas eu estava infligindo uma palavra do Senhor. E aí, o que eu fazia? Eu não arrumava o quarto da minha filha. Porque eu aprendi lá que eu não podia arrumar o quarto da minha filha, porque ela tinha que aprender a arrumar o quarto dela sozinha. Aí quando Deus me trouxe para a palavra, aí quando eu comecei a arrumar o quarto dela, eu arrumava brigando com ela e cobrando ela para ela arrumar esse quarto. Aí quando Deus me trouxe para a palavra, para a verdade da palavra, que eu estava brigando, que eu estava ganhando tudo com a minha força, que o Senhor falou que eu era uma mulher sábia, que a mulher sábia ela edifica a sua casa, que a mulher sábia ela arruma a tua casa, que ela cuida da sua casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela ajuda até nos negócios do marido. Quando eu ouvi isso aí, quando eu comecei a praticar isso aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a arrumar o quarto da minha filha. E aí, minha filha, ela não parou de bagunçar o quarto. Ela continuou bagunçando o quarto, porque ela é produto do meio, né? Ela é produto do meio. E ela faz isso até hoje. Só que eu arrumo o quarto dela em amor. Na primeira vez eu fiz porque Deus mandou. O Senhor falou assim, faz primeiro a sua parte. Depois eu vou e te coloco esse querer no seu coração. E eu comecei a fazer minha parte. E aí eu comecei a fazer e comecei a querer fazer. Entendeu? Então, minha filha, ela encontra o quarto dela sempre arrumado. Se ela bagunçar 3 vezes no dia, eu vou lá, arrumo 3 vezes no dia. Mas eu não espero mais dela. Eu não espero. Porque o problema das pessoas é que ela espera a mudança do osso o tempo todo. Ela fala assim, não, eu vou fazer porque se eu fizer, ele vai mudar. E ela fica na expectativa, não vê a mudança, ela se frustra. Não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que você sinta prazer em fazer. Ele quer que você faça com amor, que você faça com zelo, que como se aquilo fosse uma função sua do dia. Eu entendi que a minha função todos os dias é arrumar o quarto da minha filha. Independente se ela arruma, se ela bagunça ou não o quarto dela. São coisas que Deus nos pede que não é fácil, né? Não é fácil você não ser uma pessoa soberba, porque é a própria natureza do homem. Não é fácil você não pensar mal de alguém que já fez mal pra você. Você fica sempre com o pé atrás, né? O amor, ele não age dessa forma. Não. Então, esse amor que Deus está falando é Ele próprio. Para você exercer tudo isso que a gente está falando aqui, você tem que ter este amor dentro de você. Porque é essa vida dentro de você que vai te impulsionar a cumprir tudo isso que... Esse amor, ele não é sentimento. Esse amor que a Edileuza está falando é uma pessoa. Por isso que fala que Deus... que Deus é amor. Esse amor que tá falando é o próprio Deus. Não é um sentimento, não é uma sensação. Não é um arrepio. Não tô vendo o céu abrindo, não tô vendo o anjo nem descendo e nem subindo. Não.
Você tem que praticar, porque a palavra nos garante o resultado. Só que você não tem que esperar do outro. Quando eu arrumo o quarto da minha filha, eu não espero resultado nenhum. Não dela. Não dela. Eu não espero resultado nenhum dela. Tanto é que ela ainda continua bagunçando. Ela melhorou. Mas ela não tá do jeito que seria o ideal estar. Mas eu também não espero ela mudar. Eu não espero. Eu entendi que a minha função como mãe, como mulher sábia que edifica sua casa, que eu tenho que levantar, tenho que arrumar meu quarto, tenho que arrumar o quarto dela, e se tiver outra pessoa morando na casa, eu vou ter que arrumar o quarto dele. Eu entendi que essa é a minha função. Independente se ela suja o quarto tantas vezes no dia, é a minha função. Talvez ela não vai aprender aqui, fazendo aqui em casa enquanto ela é solteira, mas de repente, quando ela casar, ela vai lembrar, né? E vai fazer a mesma coisa com os filhos. É porque isso é um legado. É um legado. Eu tô deixando um legado pra ela. Então, quando ela for, ela vai levar esse legado. Porque, senão, a minha mãe, ela arrumava o meu quarto. Independente se eu arrumava ou não, ela arrumava o meu quarto. Então, eu vou arrumar o quarto do meu filho. E ela vai fazer com o filho dela com amor, sem cobrar nada do filho dela. E talvez o filho dela não vai ser bagunceiro como ela é. Então, você vê que o Senhor, ele vai quebrando cadeias. Ele vai quebrando sofismas, entendeu? Talvez a mudança da minha filha não seja agora, mas lá no casamento dela, ela vai praticar isso. E quando ela praticar isso, o filho dela não vai ser como ela era comigo. Isso um dia vai dar fruto. Vai dar fruto. Porque é uma plantação. É uma planta. Você planta exatamente. em Deus, vai ter fruto. Vai ter fruto. Isso aí é uma quebra de legalidade. Isso aí é uma quebra de maldição. Porque a maldição, ela só encontra pouso quando tem legalidade, quando tem brecha, quando tem uma porta aberta. Se eu fechei essa porta, não tem mais legalidade. Então eu já estou quebrando essa legalidade da desordem, da sujeira, da falta de higiene da minha filha. Ela vai levar isso pro casamento dela, vai praticar com os filhos dela, e os filhos dela vão ser organizados. E aí os frutos vão vindo. E hoje a gente tem visto mães que já amanhecem amaldiçoando os filhos, né? Por causa da bagunça, por causa disso ou daquilo, e fica lançando palavras de maldição. E não é isso que Deus quer que a gente faça. Esse não é o papel de uma mulher de Deus. A gente não está pronta. Os crentes hoje em dia, eles não querem sofrer mais. Os crentes não estão tendo mais estrutura para passar pelas aflições que Cristo falou que a gente passaria. Se você observar as duas casas que está lá no livro de Mateus, quando Jesus ele fala da casa edificada na rocha e na areia, os mesmos problemas que vinham para uma casa vinham para outra. Tem crentes que acham que não vai passar por determinada situação porque é servo de Deus. Sendo que você observar que essas duas casas, as mesmas coisas que acontecem na casa edificada na areia, acontecem na casa edificada na rocha. Só há uma diferença, não é de situações, é o que você faz depois da situação.